Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Abra sua Bíblia, por favor, Romanos capítulo 7, versículo 19, ou então acompanhe aqui no telão, que estará projetado. Romanos 7, versículo 19, diz: Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Há muitas pessoas que se sentem cansadas espiritualmente, há muitas pessoas que se sentem cansadas fisicamente, há outras que se sentem muito cansadas emocionalmente. Há muitas pessoas que servem a Deus, mas mesmo assim sentem que precisam de um renovo. Sentem que as suas fraquezas são mais fortes do que você, que os seus hábitos carnais acabam influenciando facilmente a sua vida e acabam controlando você. E você não sabe como superá-los, você não sabe como vencer essas coisas que não quer fazer. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala nesse texto. O que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, essas coisas eu acabo fazendo. Na verdade, existe todo um contexto de Paulo aqui. Paulo vai dizer que ele tem o homem interior, e o homem interior quer fazer as coisas certas, mas a carne, a vontade da carne, acaba fazendo as coisas erradas. E se você se encontra numa condição semelhante a isso que eu estou te dizendo, você veio para o melhor lugar que você poderia ter vindo essa noite. Porque tem resposta de Deus para alguém que está aqui em nome de Jesus. Tem resposta de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Pastor, como sair disso? Essa é uma das grandes questões que nós, os pastores, ouvimos de muitas pessoas. Eu não estou bem, estou fraco, estou muito frágil emocionalmente falando, pastor. Eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de vir aos cultos. É uma fraqueza, é um desânimo. São coisas que a gente ouve com muita frequência. E tem resposta para isso, pastor? Tem. A resposta para a tua vida está na presença de Deus. Diga bem alto: a resposta para a minha vida está na presença de Deus. A presença de Deus é o único lugar onde você ouvirá a orientação de Deus. É na presença de Deus que é o lugar onde você vai ser fortalecido. É na presença de Deus que você será animado, reanimado. É na presença de Deus que você vai ter direção. É na presença de Deus que você será empoderado pelo toque do Espírito Santo de Deus. Milhares, eu digo milhares e milhares de seres humanos, de pessoas agora, nesse momento, inclusive muitos que estão sentados aqui, se sentem fracos espiritualmente, se sentem fracos emocionalmente. Tem gente aqui confuso. Será que eu tomei a decisão certa, pastor? Será que eu devo tomar essa decisão? E você está com uma confusão terrível na mente. Alguns já perderam o foco, alguns já perderam a visão. O que sonharam um dia, hoje já não sonham mais. O que imaginaram, hoje já não imaginam mais. E há alguns ainda que já perderam até mesmo a sua fé. E como aconteceu isso? Nas distrações do mundo. As distrações do mundo roubaram o teu relacionamento com Deus. A tua distração com as coisas que o mundo fabrica te tiraram da presença de Deus, o lugar aonde você iria avançar, o lugar onde você ia ter progresso, o lugar onde as portas iriam se abrir. Você foi distraído e saiu da presença de Deus. E sabe o que é interessante? É que muitas dessas pessoas, elas não são más, são boas pessoas. São pessoas de bem, são pessoas de um bom coração, são pessoas que ajudam outras pessoas,
São pessoas que desejam ardentemente no seu coração uma mudança de vida. São pessoas sim que querem ouvir a voz de Deus, que querem servir a Deus. Mas também são pessoas que estão lutando constantemente contra a sua natureza pecaminosa, que a torna impossível de ser quem ela de fato deveria ser. Ela vem a um culto como esse hoje e diz: nossa, agora eu virei uma chave na minha vida, agora eu sou santo, agora eu vou mudar de vida, agora, até chegar a sexta, amanhã. E amanhã só uma mensagem de um amigo seu levando você para aquele lugar que você sabe que aquele lugar não vai trazer nenhum destino para ti. Aliás, vai, mas não é o destino que você vai ter na presença de Deus, e você não sabe dizer não, porque você é bom. E o fato de não dizer não, você diz sim para ela, mas você diz não para Deus. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, as coisas do mundo, a concupiscência do mundo, da carne, as vontades da carne, o amor de Deus não está nele. Olha que forte isso. Ou nós somos amigos do mundo, que nos distrai para nos tirar da presença de Deus e nos tornamos inimigos de Deus, ou nós amamos a Deus e odiamos o pecado, odiamos as coisas fabricadas do mundo para nos tirar da presença de Deus. Eu estou falando de uma forma muito simples para você entender. Eu estou falando sobre a presença de Deus. Pastor Rafael, mas como que a gente vai mudar isso tudo? O que eu devo fazer para mudar isso? O que eu devo fazer para agradar a Deus? O que eu tenho que fazer para não dizer não ao pecado? O que eu tenho que fazer para que eu agrade a Deus com o meu comportamento, com as minhas palavras, com a minha atitude? A resposta é aquela que eu já te dei agora há pouco: a presença de Deus. Quando alguém chega para mim e diz: pastor, eu estou tão fraco espiritualmente, a resposta é simples: você não ora, você não faz propósito de jejum, você não renuncia o pecado. E claro, quanto mais petisco eu vou comendo no mundo, mais eu vou sendo saciado. E quando Deus vem com o prato principal, eu não tenho fome. Eu preciso ter fome de Deus. Bem-aventurado, diz Jesus no Monte das Bem-aventuranças, bem-aventurados são aqueles que têm fome de Deus. Mas eu louvo a Deus, porque ainda há remanescentes. Ainda há um povo que é faminto pela presença do Espírito Santo. É na presença de Deus, olhem para mim, é na presença de Deus o lugar onde você terá as respostas que você precisa para a tua vida. É na presença de Deus que você é fortalecido. É na presença de Deus que você vai receber direcionamento. Porque a Bíblia diz que quando nós estamos na presença de Deus, Deus vai à nossa frente abrindo os caminhos. E Isaías, o mesmo que diz isso, também diz, eu já falei aqui, que ele vai na nossa retaguarda, no nosso ouvido, falando o que deve ser feito. Ou seja, é só quando você está na presença de Deus que você tem direcionamento do que deve fazer para a sua vida. É na presença de Deus, olhem para mim, por favor, não se distraia. Porque a distração realmente é isso, é tentar levar você agora para as tuas preocupações, para as contas que você tem que pagar amanhã, para os problemas que estão te esperando na tua casa e te tirar desse ambiente que está criado aqui já. Já há um ambiente da presença de Deus aqui. Deus já está aqui. E aonde Deus está, tudo muda. Então se prepare, porque Deus já está preparando algo muito precioso para a tua vida a partir dessa noite, em nome de Jesus. Na presença de Deus os planos são legíveis. Por que é que nós ouvíamos a palavra e não compreendíamos? Por que é que nós líamos a Bíblia e dizíamos o quê? Nossa, eu não entendo a Bíblia, é tão difícil de compreendê-la. Por que era assim? É porque nós não tínhamos o software que abria esse arquivo. Mas quando nós aceitamos Jesus e o Espírito de Deus passou a habitar dentro de mim, e agora a presença de Deus está em mim, a partir desse momento eu leio a Bíblia e eu entendo. Na presença de Deus você o entende. A Bíblia diz que é loucura para aqueles que não creem quando ouvem falar desse Deus que nós falamos. As pessoas acham uma loucura você vir aqui todas as quintas-feiras e vir todos os domingos, e vir nos cultos de jovens. Para que isso tudo? Para que esse radicalismo?
Agora você virou radical, agora você virou um crente bobo. E daí? Não estou nem aí, porque eu estou na presença de Deus. O que traz você aqui neste lugar não é o conforto que nós proporcionamos a você, que já está desconfortável, porque se fosse por conforto você não vinha aqui. Não é porque o pastor Juca canta bem, ele canta muito bem, mas não é por isso que você vem aqui. Não é porque seu pastor é um bonitão que você vem. Claro que não, porque senão você não viria. A minha mãe disse que eu era tão feio quando eu nasci. Deus mudou, mãe. Diz que quando me levaram para o quarto, meu pai olhou e disse assim: tem outro? Você ri, né? Irmãos, na presença de Deus, nós temos direção. Na presença de Deus, nós somos fortalecidos. A presença de Deus é o único lugar onde o seu espírito é renovado. Na presença de Deus é o único lugar que a tua alma consegue descansar. Ah, meu irmão, a presença de Deus. O estresse, a angústia são dissipados quando você entra na presença de Deus. Você entrou neste lugar, o estresse não veio junto. Aliás, ele até veio junto, mas quando nós começamos a falar da presença de Deus, quando começamos a entoar os louvores, a presença de Deus já começou a se manifestar. E quando a presença de Deus começa a se manifestar na nossa vida, o teu coração desacelera, não na totalidade, graças a Deus, mas o teu pico de ansiedade ele vai diminuindo. E agora, se eu não falasse sobre isso, você nem lembrava mais da sua ansiedade. Por quê? Porque isso é, e você veio hoje neste lugar, e a presença de Deus já está aqui. Então se prepare para viver algo novo a partir dessa noite, em nome de Jesus. O salmista diz: tu me farás ver os caminhos da vida. Olha o que ele diz: na tua presença. Na tua presença há plenitude de alegria. E na tua destra, delícias de um culto. Sim ou não? Não! Ali é um culto. Delícias, uma semana. Eu entrei na presença de Deus, Ele me garante uma semana de delícias. É isso que diz? É para quando? Na presença de Deus é perpetuamente as delícias. Ou seja, na presença de Deus, a presença é um eliminador de tristezas. Na presença de Deus, as nossas tristezas são eliminadas. A presença de Deus é um eliminador de opressão, de insatisfação, de frustrações, de angústias. Quando você está na presença de Deus, você se sente completo. Todo desânimo sai, aleluia. Toda tristeza sai em nome de Jesus. Toda depressão sai em nome de Jesus. A Bíblia diz que na presença de Deus, até a tristeza. Dá um glória a Deus, igreja. Quem está feliz? Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Não há nenhum lugar nesse mundo, nem em todas as galáxias criadas pelo nosso Deus, que pode construir você melhor do que a presença de Deus. Nada e ninguém. Não há amizade, não há homem nessa terra, não há mulher, não há filho, não há nada que possa preencher você e satisfazer você mais do que a presença de Deus. Sabe, esse vazio é o tamanho da presença de Deus que falta entrar. Sabe essa angústia que você procura, essas coisas que te distraem no mundo para tentar preencher esse vazio que você tem? Sabe a bebida, a droga que as pessoas usam? Que Jesus disse assim, Jesus disse: eu dou a paz a vocês que o mundo não dá. Ou seja, o mundo dá uma paz, mas essa paz é aquela coisa de momento, aquela adrenalina de momento, e no outro dia quando você desperta, ou ainda naquele mesmo dia quando você cai em si, você diz: nossa, acabou tudo,
A festa acabou, o dinheiro acabou, a bebida acabou, a droga cheirei tudo, fumei tudo, acabou tudo e o meu coração continua da mesma forma. Por quê? Porque esse vazio só pode ser preenchido. Só pode ser preenchido pela presença de Deus. E é isso que Davi está dizendo aqui nesses salmos. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. Ou seja, Davi, ele se fortalecia, ele se alegrava, ele se completava na presença de Deus. Davi disse no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. E num salmo logo à frente ele diz o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Davi estava dizendo, eu tenho alegria em estar na casa de Deus, porque eu sei que na casa de Deus, Deus está. Na presença de Deus eu tenho gozo, eu tenho alegria. Tenho lutas? Tenho dificuldades? Tenho. Mas se a presença de Deus é comigo, a luta vai ter que dar lugar. A tristeza vai ter que dar lugar à presença de Deus. Na presença de Deus é o único lugar que você se completa. Na presença de Deus é o lugar onde você recebe instruções. Eu estou repetindo, sim, eu quero ser pedagógico para que você saia daqui com essa palavra no seu coração. Ei, é na presença de Deus que os teus olhos são abertos. E você não fica somente enxergando, mas você passa a ter visão. Você não só enxerga, mas você vê o que acontece no mundo espiritual. Na presença de Deus, os seus ouvidos ficam sensíveis. E alguns, em estar na presença de Deus, ouvem a voz do Deus Todo-Poderoso de forma audível. Pastor, o pastor sempre fala que ouve a voz de Deus, eu queria também ouvir. Sim, é na presença dEle. É na presença do Senhor, de joelhos dobrados, ou não importa a postura do teu corpo, mas o teu coração inclinado na presença dEle, Ele vai se revelar a ti. Na presença de Deus, na presença do Senhor, que nós somos fortalecidos. E quanto mais tempo nós passamos na presença de Deus, mais forte nós ficamos. Então aqui está a resposta para aqueles que dizem, eu me sinto tão fraco. A resposta você já sabe, você não está na presença de Deus. Porque na presença de Deus você está sendo fortalecido. Quando Deus quis dar a Moisés os mandamentos, Ele o levou a um lugar sozinho. Para onde? Para um lugar sozinho. Para um lugar? Vamos, igreja, para um lugar sozinho. Que lugar sozinho era esse? Para a presença de Deus. Quando Moisés estava ali, ele passa e de repente ele vê uma sarça que não se consumia. Queimava, queimava, queimava e não se consumia. Moisés disse o quê? O que é isso? Eu vou voltar para ver. Porque se tem uma coisa que Deus se agrada, é quem tem curiosidade, quem quer descobrir mais de Deus. O Moisés volta e quando ele volta, ele tem a maior experiência até então no Antigo Testamento. E Deus entrega as leis e durante 40 dias e 40 noites ele não comeu, ele não bebeu. Por quê, pastor? Porque quem está na presença de Deus, nada mais o satisfaz. Nada mais o satisfaz, ele quer mais de Deus. E a Bíblia diz que quando Moisés desce do monte para chegar ali aos israelitas, os judeus, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava. Quando você está na presença de Deus, as pessoas conseguem enxergar em você o Deus que você serve. Elas olham para você e dizem, o que está acontecendo? E você diz, por quê? Eu não sei, você está diferente. Você tem um brilho. Você tem um brilho no olhar. E aí você vai dizer o quê? Esse brilho nos meus olhos é a presença do meu. Moisés mudou, por quê? Porque quem entra na presença, não na religião, tá? Religião não muda ninguém.
Ninguém. Não é a placa dessa igreja que vai mudar você. Não é eu como seu pastor que vou mudar você. Não. O que muda um ser humano é quando ele entra na presença de Deus. Ah, meu irmão. Quantas vezes nós vamos ler na Bíblia eles dizendo: ai de mim, Isaías, a Bíblia diz que ele viu o trono, o Senhor assentado sobre o trono. E de repente um serafim pega uma brasa viva do altar e vai lá e toca nos lábios do Isaías. E o Isaías diz: o que, Senhor? Eu entrei na tua presença. Eu não sou digno, Senhor. Quem eu sou? Eu sou um pecador. Os meus lábios são sujos. Porque quem entra na presença de Deus não vê defeito dos outros, vê o seu defeito. Quem está na presença de Deus não julga os outros, é auto-julgamento. Quem está na presença de Deus, quem vive na presença de Deus, não cuida da vida dos outros. Ele cuida da sua própria vida. Tua vida vai mudar hoje. Você não vai mais permanecer da mesma forma, mas permaneça na presença de... Por quê? Porque quando você sai da presença de Deus, você adoece. Quando você sai da presença de Deus, você... Quantos aqui querem envelhecer bem rápido? Se você quer envelhecer bem rápido, saia da presença de Deus. Às vezes você vê alguém pecador, sofrido, e você conversa com ele achando que ele tem já é um velho de 45 anos. Não, olha aqui para mim. Antigamente não era assim. Antigamente parecia que a gente era mais velho, mas enfim. Você olha para ele, conversa e tal, mas tá, me perdoe minha intromissão, mas que idade você tem? 27. Você olha para ele, está destruído, meu irmão. O pecado destruiu ele. Porque, olha para o irmão do seu lado. Diz: você é bonitão, hein? Aleluia. Pastor, tem um destruído aqui do meu lado. Hoje vai mudar. Aleluia. Hoje vai mudar. Diga: hoje vai mudar. Ó, pastor Júlio, que bonitão que ele é. Nem sempre foi assim. Irmãos, na presença de Deus, se você sair da presença de Deus, você envelhece rapidamente. Você sai da presença de Deus, você perde a visão, você perde o foco. Alguns dizem: como que pode, pastor? Tantos anos da igreja, era até pastor, era até líder, e hoje, pastor, o cara vive uma vida arruinada, vive no pecado, faz tudo que é errado. Claro, porque saiu da presença de Deus, perde identidade. Os discípulos de Jesus eram, a maioria, pescadores. Quando Jesus morreu, crucificado, e naqueles dois, para o terceiro dia da sua ressurreição, o que eles fizeram? Voltaram a pescar. Por quê? Porque quando a presença de Jesus saiu do meio deles, eles perderam identidade. Voltaram a ser quem eles eram. Eu sei da minha inclinação, e eu sei que se eu não tiver a presença de Deus, eu vou cair para aquele lado, eu vou pender para aquele lado, eu vou ser aquela criatura que eu era. Por isso nós precisamos, como o ar que nós estamos respirando hoje aqui, da presença do Senhor na nossa vida. Ei, quando você sai da presença de Deus, escreva isso, literalmente você sai da cobertura do sobrenatural que só flui na presença dEle. Pastor, mas eu consegui uma bênção. Não, foi sorte. Não foi bênção, foi sorte. Você teve sorte, ou foi esforço do teu trabalho. Eu estou falando de bênçãos, eu estou falando de milagres. E isso só acontece quando nós estamos debaixo dessa cobertura, ou seja, na presença de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do Éden. No Éden, eles eram completos, eles tinham tudo o que eles precisavam para mantimento, corpo, alma e espírito. Tudo isso naquele pequeno pedaço de terra que eles estavam, um jardim que foi preparado pelo próprio Deus. Deus preparou um lugar a eles, e ali era o ponto de encontro. Era o lugar onde Deus descia todos os dias na viração do dia para ter relacionamento com eles. Ou seja, todos os dias Adão e Eva estavam na presença de Deus. Até que eles pecaram.
Até que eles ouviram. Lembram que eu falei das coisas que te distraem? Sim, são as serpentes que entram nos nossos jardins de Éden. Uma proposta foi suficiente para Eva se entregar, comer o fruto que não deveria. Deus se apresenta naquele dia, na viração do dia, e pergunta: aonde vocês estão? E eles estavam escondidos. Eles disseram: nós estamos nus. E ele disse: quem falou para vocês que vocês estão nus? Porque eles perderam a ingenuidade, eles perderam a inocência, a partir daquele momento a natureza pecaminosa entrou neles. A Bíblia diz que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. E na porta do jardim Deus colocou um anjo com uma espada na mão. E ninguém vai entrar ali agora. Para Adão, não foi tão dolorido sair do jardim do Éden. A maior dor de Adão foi que a partir daquele dia, nunca mais ele teve a presença de Deus na sua vida. 930 anos, eu imagino no primeiro dia que ele foi expulso do jardim. Deus é tão bom, pastor, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. E a Bíblia diz que naquele dia, ou num dia depois, eu fico imaginando Adão esperando, 6 da tarde, ele sabia o posicionamento do sol. O sol se posicionou, ele ficou olhando, ele vem. Hoje ele vem. Ele não veio no primeiro dia. Ele não veio no segundo dia, ele não veio no terceiro. 930 anos de sofrimento em estar afastado da presença de Deus. Jesus está na cruz do Calvário, e a maior dor que Jesus sentiu, além dos cravos, além da coroa, além da espada traspassada, além das chicotadas nas suas costas, a maior dor que o nosso Jesus sofreu foi quando ele gritou em um alto e bom som na cruz do Calvário: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus, eu não tenho mais a tua presença. Por que, Senhor, tu me desamparou? Deus virou o rosto, Jesus não tinha mais a presença, porque todo aquele que era levado no madeiro era maldito, ou seja, Jesus se fez maldito, a presença foi tirada dele. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos ter a presença de Deus na nossa vida. Daniel 10:19. A Bíblia no contexto vai dizer que Daniel está enfraquecido por causa de uma visão que ele tem. Daniel está no chão, não está conseguindo suportar tamanha dor e tristeza. A sua capacidade de resistir caiu por terra, suas pernas estão trêmulas, fracas. Então a Bíblia diz que ele perdeu toda a sua capacidade e habilidade. E no versículo 19 de Daniel 10 diz: ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz esteja com você, seja forte, seja forte. Dito essas palavras, senti-me, Daniel está dizendo, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me destes forças. Você lê um pouco antes, você vai ver que Daniel vai ter a visitação de um ser, que a Bíblia diz que tem a aparência do Filho do Homem, ou seja, o Cristo. Jesus, o Senhor, está visitando Daniel. E a Bíblia diz, Daniel dizendo que depois que esse ser o visitou, ou seja, no momento em que os dois estiveram um na presença do outro, melhor, Daniel na presença de Deus, a sua fraqueza se foi, a sua incapacidade se foi, a sua deficiência se foi. Ele recobrou as forças, a habilidade voltou, ele se sentiu capaz novamente. O que ele não tinha passou a ter, e ele foi capaz de se colocar de pé. Tudo isso quando ele entrou em contato com a presença de Deus e ouviu a voz de Deus. Eu não sei qual é a área que você está fragilizado. Eu não sei o quão fraca esteja a sua fé nessa noite. Eu não sei quão fraca estão as suas emoções. O quão fraco está o seu relacionamento conjugal, seu namoro, noivado, casamento. O quão fragilizado está o seu relacionamento com seus filhos. Eu não sei qual é a fraqueza que está se empoderando de alguém que está sentado aqui, na sua casa, nos seus negócios. Seja qual for a sua fraqueza, eu declaro que hoje vai mudar em nome de Jesus. Eu oro e profetizo em nome de Jesus, que essa unção virá sobre a tua vida em nome de Jesus. Diga amém.
Eu termino Salmos, de número 92, versículo 10. Tu aumentastes a minha força como a do boi selvagem, e derramaste sobre mim unção, óleo novo. Deus vai derramar sobre a tua vida neste lugar força e unção de Deus. Não, fica de pé para receber essa palavra, meu irmão. Levante bem alto as duas mãos aos céus e diga: Senhor, eu preciso da tua presença.